Senhor professor, professora da Escola Bíblica Dominical, é muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do CAPED em Franca e estamos aqui para um breve comentário da lição de número 7 da Revista dos Adolescentes nesse segundo trimestre de 2020. Estamos passando por um momento de isolamento social, cada um na sua casa, mas você pode estar transmitindo conhecimento ao seu aluno através das redes sociais, através de plataformas. Você pode estar transmitindo conhecimento ao seu aluno. Esse vídeo que vamos fazer neste momento, você pode também compartilhar com o seu aluno. Nele, nós vamos comentar um pouco sobre o tema na separação entre os pais, como agir. Nós vemos que o objetivo dessa lição, primeiramente, é explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Também mostrar a realidade da separação. E, por fim, instruir sobre como agir em situação de separação entre os pais. A revista ela começa nos mostrando que o tema dessa lição ele é muito delicado para abordar. É um tema bastante complexo e delicado. Pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família. Nós vemos um período de muitas mudanças no conceito de família, mas nós temos um padrão bíblico e é nesse que nós cremos e é esse que nós aceitamos. Mas vamos lá, entendendo a vontade de Deus. Nesse primeiro tópico nós vamos ver que a vontade de Deus é que o ser humano que o casamento ele seja, como nós falamos no início, algo indissolúvel, que o casamento ele seja eterno, que o casamento ele não venha a se acabar. Esse é o desejo de Deus, desde a união do primeiro casal. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver que essa é a vontade de Deus. E aqui a revista ela traz uma interrogação que é muito interessante. A partir do momento que nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Agora vem aquela pergunta, como que uma só carne pode se separar? E nessa lição você pode trazer alguns exemplos para o seu aluno, você colando uma folha colorida uma na outra, quando você tenta separar, o estrago que faz, rasga uma, rasga a outra. Então, no casamento, quando existe a separação, o prejuízo é muito grande. Por quê? Porque o desejo de Deus é que o casamento seja eterno. E para que isso aconteça, é importante que o lar seja um lugar onde, a revista vem trazendo aqui, um lugar para habitar o amor. Eu me lembro de uma palestra que eu dei certa feita, e depois, quem sabe, eu compartilhar com os irmãos, que diz o seguinte, que a minha casa seja um lugar macio para se cair. Então, o lar deve ser um ambiente harmonioso, deve ser um ambiente onde existe o respeito. Então, principalmente entre o casal, precisa existir esse respeito. Segundo ponto, compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Então, na realidade, nós vemos que tem acontecido muita separação, o caso de divórcios, até mesmo no meio evangélico, tem acontecido de uma forma muito grande. Agora a revista ela vem trazendo o porquê dessa separação. Por um lado, porque a nossa sociedade ela começa a deixar de lado o conceito de família, é aquilo que nós já falamos. E por outro lado, é o crescimento do egoísmo. Porque, por um lado, a nossa sociedade já não valoriza mais família. Quer dizer, hoje eu estou com fulano, o importante é eu ser feliz, o importante é eu satisfazer os meus desejos. Então, a sociedade que nós vivemos, ela prega isso, eu preciso ser feliz. Então, qualquer coisa que eu faça para mim ser feliz, para que eu possa ser feliz, isso é o que importa. Então, essa é a sociedade que nós vivemos. É uma sociedade egoísta, que pensa primeiramente em si, para depois pensar nos outros. E essa sociedade não percebe o prejuízo que tem causado, principalmente aos filhos, dentro desse relacionamento. Hoje nós vemos filmes, vemos
É muita gente falando que a separação ela não traz prejuízo, mas a separação, um lar que se desfaz, ele traz um prejuízo muito grande, sim, para as crianças. Assim como um lar que vive em contenda, porque existe o outro lado da moeda também. Porque às vezes aquele casal fala assim, eu não separo, porém vive em conflito constante, em briga constante. Esse relacionamento também vai trazer problemas para os filhos. Mas nós estamos falando sobre a separação. E é interessante que ali no nosso serviço, no Conselho Tutelar, nós percebemos que grande parte, a grande maioria dos problemas que nós temos ali, normalmente são em lar que se desfizeram, em lar onde existe muita contenda. O prejuízo para a criança e para o adolescente é muito grande quando isso acontece. Nós vivemos, é importante saber também que desde lá do início, nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Então, desde lá do início, o pecado ele veio trazendo também essa situação. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Moisés ele permitiu o divórcio por causa do quê? Por causa da dureza do coração do povo. Aqui nós vamos ver ainda, no mundo que nós... Jesus ele nos disse, irmãos, que no mundo nós iríamos sofrer. Como eu já disse aqui, um dos grandes problemas dentro da família é que eu não aceito sofrer. Então, eu preciso ser feliz. E para isso, se for preciso abandonar a esposa, abandonar filhos para ser feliz, é melhor. É isso que nós vemos acontecer com muita frequência. Por quê? Porque a minha preocupação é em ser feliz. Mas o que Jesus disse, nós como cristãos devemos ter em mente, é que no mundo nós teremos aflição. Só que ele disse, vocês devem ter coragem, porque eu venci o mundo. Então que nós possamos ter coragem e diante das dificuldades, principalmente nesses dias de quarentena, nós temos visto que nos países onde a pandemia já veio atacando, o divórcio aumentou muito. Na China, nos Estados Unidos, o divórcio aumentou muito. Então, nesse momento é importante que você reflita. Você está em casa, de repente, juntamente com seu esposo, com sua esposa. Então é importante que você reflita o seu relacionamento. E na revista, para quem tem a revista, você vai ver uma imagem muito interessante aqui, ó. Nós vemos a imagem dos pais brigando lá no fundo, enquanto que a criança está aqui sofrendo, afadigada. Isso é para nós refletir, isso é para nós ajudar os nossos adolescentes. É importante que você saiba que dentro da sua sala de aula tem adolescente que passa por isso. Quem sabe você, professor, professora, passa por isso. Talvez você age causando isso, ou você sofre por alguém que causa isso também. Mas Deus ele está conosco e depende de cada um de nós, da nossa ação, para que nós possamos ser vencedores. Um dos problemas principais para os acontecimentos de uma separação é a dureza do coração. É aquilo que nós já comentamos lá atrás. Separação. E agora? Aí você vem dizendo, você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação de separação e com a ajuda de Deus você tomar a comunhão na sua família. Em primeiro lugar, você deve orar. Essa é a primeira receita. Você deve orar. Peça sabedoria ao Senhor, peça direção, pois cada palavra falada pode gerar vida, como pode gerar morte. Aqui nesse ponto é importante você adolescente, você professor, você professora, saber que cada palavra ela pode tanto gerar vida, gerar expectativa, como gerar morte, gerar desânimo. Então é importante a gente pensar muito antes de falar. Então é importante pedir oração, pedir através da oração, pedir orientação a Deus, pedir força, pedir graça, pedir sabedoria, para que nós possamos ajudar o nosso lar. Não importa se você é filho, se você é esposo, se você é esposa. Ore, peça a direção de Deus para que você possa ser uma bênção no seu lar, para que você possa ajudar o seu lar, para que não venha chegar a acontecer a separação. Mas e se de repente a separação aconteceu? E se de repente não houve como permanecer? Existe situação
onde se torna insustentável a relação. E quando isso acontece, de que forma que você, adolescente, deve agir? É importante saber que a Bíblia fala que nós devemos respeitar o pai e respeitar a mãe. Não é porque houve a separação que eu vou deixar de respeitar. Não é porque houve a separação que eu vou deixar de amar meu pai ou deixar de amar a minha mãe. É importante saber que no relacionamento existe muita complexidade, existe muita dificuldade que quem sabe você, adolescente, não consegue entender agora. Mas é importante que você continue amando tanto o seu pai como a sua mãe e continue honrando a eles, independente se aconteceu a separação. E dependendo da situação que está essa separação, você pode ajudar através da oração, através do diálogo com o pai ou com a mãe, mostrando para eles, para tentar mais uma vez, e vai pedindo a Deus, vai pedindo a graça de Deus. E saiba que, independente da separação entre o pai e a mãe, os dois continuam amando você, adolescente. Os dois continuam amando você, que ainda é uma criança. Então isso é muito importante ter na sua mente, que apesar da separação, eles continuam amando. A revista vem falando, entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem sempre essa reconciliação é possível. Então, quando ela não é possível, nós devemos fazer dessa forma. Por isso, o seu pai deixou, nem por isso o seu pai deixou de ser seu pai e a sua mãe deixou de ser sua mãe. É tudo aquilo que eu já disse. Eles continuam amando você, continuam sendo pai, continua sendo também sua mãe. Respeite, ame, não coloque um contra o outro, respeite os dois, esteja com os dois, participe da vida dos dois, independente do que aconteça na vida deles, continue amando os dois. E a conclusão vem dizendo o seguinte: no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser o reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia, a manter a família. E ao falar com os seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva ou suscita a ira. Então tenha sempre uma palavra branda, tenha sempre uma palavra de conciliação, tenha sempre uma palavra de amor, sempre uma palavra de respeito. E assim eu tenho certeza que a sua vida, a vida do seu pai, a vida da sua mãe e de seus irmãos será uma bênção. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Se puder, fique em casa.